Olá, você que nos acompanha. Estamos aqui para mais um episódio do Vivi e Aprendi Podcast, o episódio de número 36. Lembrando que todo sábado às 10 da manhã um novo episódio vai ao ar em parceria com a Rádio Porto Gravatá. Então você acompanha pela rádio, pelo Facebook da rádio e também pelos canais do Vivi e Aprendi Podcast, no Spotify e no YouTube. E também estamos no Instagram e lá você pode assistir os melhores cortes de cada episódio. Então vamos lá. Eu estou aqui com o Alessandro Pinter Damian. O Alessandro tem uma história bastante curiosa no sentido de surpreendente, talvez, né, pela idade dele, por tudo que ele passou. E recentemente ele lançou um livro, a gente vai comentar também sobre essa temática. Então deixa eu apresentar o Alessandro. Ele é esposo da Neuza, ele é pai da Valentina, que tem 13 anos, e da Angelina, de 4 meses. Não tá dormindo bem ainda. Ainda não. Deve estar ali com as suas olheiras, eu sei bem o que é isso. Ele toca violão, ele é comunicativo, ele é envolvente, professor de história, né? Formado em história, pós-graduado em História do Brasil e Gestão Escolar. E o Alessandro tem uma sensibilidade diferente, assim, ao ministrar aulas. Ele tem uma aptidão de se conectar com os alunos, uma sensibilidade de perceber um pouquinho mais o lado emocional desses alunos, que é essa a temática do livro dele. Então já deixa eu mostrar, De Alguém para Alguém, que foi recém-lançado. Depois a gente vai comentar sobre isso. E o que o Alessandro passou recentemente é que ele teve um AVC, uma condição bem grave de saúde, que ele ainda, né, busca respostas sobre como vai ser daqui em diante, e que isso de alguma forma impactou a vida dele, e é isso que ele vai compartilhar aqui com a gente. Alessandro, obrigada, seja bem-vindo ao podcast. Oi, Dani, obrigado, agradeço a oportunidade e fico muito feliz em estar aqui para compartilhar experiências, ideias e possamos fazer uma reflexão sobre isso. Alessandro, sabe que outro dia eu estava conversando com a minha cunhada, e a minha cunhada é catequista, e aí trabalha com jovens, com adolescentes, né, nessa idade de pré-adolescência e adolescência. E ela perguntou para esses jovens, não me lembro exatamente a pergunta, mas algo do tipo, quem era um professor que eles gostavam muito? E aí eles falaram que era você, que eles tinham muita saudade de você, que você era um professor muito legal e que eles sentiam muita falta de você. E aquilo me chamou a atenção. Eu já tinha te convidado para o podcast, inclusive nós tocamos no assunto de você, porque eu falei assim, eu vou entrevistar o Alessandro, ele vai contar a história dele, e ela me contou isso. E aí, então, eu já entro nessa temática do teu livro, né, que fala justamente sobre isso, sobre a capacidade que você tem de se conectar às pessoas. E esse livro nasceu agora no meio de uma fase turbulenta, talvez, do teu AVC. Muito delicada mesmo. Tá, então vamos fazer assim, vamos dar um passo atrás do livro. E conta um pouco desse contexto do que aconteceu contigo. Bom, primeiro já me emociona com a tua fala, né, de início, assim, né, lembrar das crianças, dos alunos, dos adolescentes que eu tenho o maior carinho. Bom, a minha vida era uma vida baseada também em trabalho e, claro, lazer, como qualquer comum, a vida de qualquer outra pessoa. E um dia desses eu estava em casa com a minha esposa e eu lembro que eu senti formigamento nas mãos, uma dor muito forte ao lado esquerdo. E eu pedi para ela me levar ao hospital, porque fiquei até com medo de poder ser algum infarto, algo nesse sentido. Ela me leva ao hospital, são 10 horas da noite. A gente faz exames, somos liberados em torno de 2 horas da manhã. Então eu retorno para casa, ela já cansada dela, ela adormece. Mas eu ainda fico assim acordado, eu não consigo dormir. Fiquei inquieto com aquelas dores. E era em torno de 5 horas da manhã, só deu tempo de falar assim, amor. E de repente eu acordo na UTI. Sem entender. Acordei assim, sem entender o que estava acontecendo. As informações vão chegando através de enfermeiras e médicos. Eu fico um pouco ainda muito temeroso do que está acontecendo. Tive um AVC e queria entender o porquê. E de repente a informação que eu tenho risco de ter outro. Nossa. Logo em seguida você tem uma predisposição a ter outro.
Então foi um momento tenso, muito tenso, porque é um ambiente tenso também a UTI. Então naquele momento ali, foi um momento no qual a gente começa a ter recordações das pessoas que você ama. Você começa a pensar nos momentos que você tem com ela. E o mais difícil para mim foi porque eu estava lá com a chance de ir e não voltar, né? E sim poder dizer para minha filha que eu amo mais uma vez. Sim poder abraçar meus pais mais uma vez. Porque eu não tive tempo da última conversa. Então é algo também que eu trago assim comigo, é que a gente nunca sabe quando é a última conversa. Então, se me permite uma reflexão eu fazê-lo aqui, é que nós temos que sempre tomar cuidado com as palavras que dissemos, principalmente para as pessoas que amamos, porque nós não sabemos quando será a última conversa. Então, esse AVC, ele né, foi algo que não esperava, porque eu não apresentava nem sintomas, não tinha colesterol, não tinha pressão alta, estava com uma vida com atividade esportiva, com alimentação regrada, mas mesmo assim, isso aconteceu. Fiquei internado na UTI por 5 dias, totalizando no hospital foram 11 dias internado. E isso foi em abril de 2023. E depois em novembro eu tenho um outro episódio, que eu caio no banheiro, quebro o box da casa. Então aquela recuperação que você está começando a ter um processo de aceitação e buscar novos caminhos, de repente aquilo novamente retorna. Você quando tem essa recaída, vamos assim dizer, se tornou também outro momento tenso da vida, porque é uma pausa, você tem que começar tudo novamente, tua coordenação motora, ela regrediu, teu equilíbrio volta a não ser adequado. Então foi um momento meio difícil da vida. E daí, desse primeiro AVC, você já ficou afastado da sala de aula, ou não? Sim, fiquei afastado, porque eu saí do hospital, muito feliz de ter saído do hospital, que fica bem claro, quando você volta para casa é um momento muito feliz. Mas também ficou evidente as sequelas. Minha debilidade motora, minha falta de equilíbrio e aquele choque de você ser uma pessoa independente e agora se tornou totalmente dependente. Eu não conseguia fazer as coisas básicas, eu dependia da minha esposa. E eu quero deixar um registro aqui para minha esposa, um beijo a ela, porque ela esteve do meu lado a todo momento. A paciência, porque você se torna uma pessoa com mais irritação, porque o processo de aceitação não é um processo do dia para a noite. Como eu falei, algo simples como dirigir. Eu não poder dirigir, nossa, é muito difícil, porque eu não dependo mais do meu tempo, eu não dependo mais só de mim. Para ir ao banheiro, né, eu dependia também dela, porque eu não posso trancar uma porta, não posso, ou seja, eu dependo ainda desses cuidados. Mas, graças a Deus, como eu digo, com o apoio da família, importante os familiares nesse momento, porque eu estou superando esse processo. Mas seria muito mais árduo se eu estivesse sozinho. Hoje, na condição que eu estou, onde estou aqui, com uma nova fase, apresentando um livro, mas eu devo muito também à energia positiva, o amor das pessoas ao meu entorno. Então, onde eu digo também que ter os familiares é muito importante nesse momento. E qual foi a grande lição que esses 2 AVCs te trouxeram? De tantas reflexões que tu já deve ter feito. Eu digo assim que na matéria de valorização da vida, né? Entender que a vida ela te dá a oportunidade de renascermos, porque a cada obstáculo que você vence, a cada adversidade que você supera, você nasce muito mais forte, muito mais sábio. Mas não pense que essa adversidade e esses obstáculos eles são simples, eles são dolorosos. Eles te colocam em condição de dor e de muita dor. Então a lição que eu tiro disso é buscar forças, encontrar forças para você vencê-las e você sair delas como fosse um renascimento, uma nova oportunidade. Porque eu não vou ter mais a minha condição motora como eu tinha antes. Eu não vou ter mais o meu equilíbrio como eu tinha antes. Mas eu me tornei uma pessoa muito mais sábia. Hoje eu tenho muito mais paciência para resolver situações que exigem uma demanda de um pensamento mais elaborado. Então, ou seja, eu entendo que o que está sobre minha condição, eu vou resolver. Mas eu tenho que entender que quando eu dependo de outra pessoa, eu tenho que entender que existe um tempo dela. Eu não posso aqui carregar novamente e encher de energia a uma situação que não é sobre meu controle. Então, são algumas lições que isso me trouxe. E
como que nesse contexto surgiu o livro? Bom, como eu falei, ao voltar para casa, as sequelas ficam bem evidentes. E alguns dias você está mais para baixo, né? Você tá, a sua energia está, a bateria está mais fraca. E eu lembro-me que eu acho que faziam 2 meses já, a minha esposa, ela foi no quarto onde eu tenho materiais de escola, porque eu sempre tenho lá um espaço, eu guardo assim, algumas dinâmicas que eu faço, presentes, enfim. E ela trouxe uma caixa, e dentro dessa caixa tinha um envelope amarelo, daí eu abro o envelope amarelo. E nesse envelope amarelo tinha algumas cartas de dinâmicas que eu pratico nas diferentes turmas e ao longo das escolas que eu trabalhei. Mas aquelas cartas eram especiais, porque eu tinha colocado um envelope amarelo, porque ali tinham experiências de adolescentes que escreveram naquelas cartas as suas frustrações, as suas dores, seus medos. Então ali eu fiz uma reflexão, foi muito importante para mim, porque eu comecei a entender que eu não sou o único que estou com problemas. Eu não sou o único que precisa superar desafios. Eu não sou o único que sente dores. Então, a partir daquele momento, eu entendi que eu tinha que olhar para mim de uma forma diferente. Buscar mais forças para enfrentar esse momento. E deixar de ter um pouco de autopiedade. E começar a agir. Porque se são adolescentes que não passaram por tantas experiências na vida, mas já têm fortes situações emocionais, estão ali, presentes, vivendo, eu também preciso fazer isso. Então, a partir desse momento, assim, o livro surgiu nessa inspiração de adolescentes. A partir dessas cartas, eu resolvi, então, escrever. Eu imaginei que isso poderia contribuir com as pessoas. A partir do momento que eu comecei a escrever o livro, eu sempre digo que um dos objetivos era contribuir para que as pessoas entendessem o quanto elas são importantes na vida de alguém. Porque nesse momento difícil, eu olhava as pessoas que me amam e você vê o quanto elas te amam, o quanto eu sou importante na vida delas. Claro que elas também são importantes na minha vida. Mas muitas vezes, por algumas situações com que a gente passa, a gente acaba não tendo esse olhar. Esquece que as pessoas à nossa volta nos amam. Então é importante também. Esse livro ele vem para as pessoas, para que pais possam entender o quanto são importantes na vida de alguém. Filhos são importantes na vida de alguém. Nós somos importantes para alguém. Independente de quem sejamos, somos importantes para alguém. Então esse livro ele veio para também, além de me dar forças para superar esses pensamentos ruins que aparecem, né? Pensamentos negativos, depreciativos. Então isso também me deu forças, foi uma forma que eu encontrei para enfrentar esses desafios. Você falou em autopiedade. Fala um pouquinho mais sobre isso nesse processo que você passou, né? Nesse processo enquanto ainda não tinha, pelo que eu entendi, durante esse processo de aceitação, que foi difícil, então aquela negação, vem essa história de autopiedade. Fala um pouco disso, um pouquinho mais sobre isso, e como que tu conseguiu virar essa chave da autopiedade? Primeiro porque o meu perfil, eu vou dizer assim, meu perfil ele é dinâmico. Então, de repente, assim, eu tinha toda a autonomia de ir e vir, né, de realizar tarefas. Eu era uma pessoa que realizava tarefas, estava terminando uma, já estava projetando para outra. Então, esse dinamismo fazia parte do meu estilo de vida, né? Seja ministrando aulas, né? Seja com a família, sempre organizando um churrasco, sempre organizando um passeio. Ou seja, você tem assim uma autonomia que te permitia, então, estar em diferentes lugares. E, de repente, isso é cerceado pelo AVC que foi cometido. Então, eu começo Por que eu? Por que isso comigo? Porque você faz uma reflexão sobre a tua vida e você se coloca como, mas eu sou uma pessoa boa. Por que isso aconteceu comigo? Não aparecia sinais. Então você começa a se colocar o porquê disso comigo, por que acontece isso comigo, por que eu estou desse jeito. A ideia também de inutilidade, porque daí eu não conseguiria fazer as coisas básicas, coisas que para mim eram tranquilas, acabou que eu não consigo mais fazer. Então tu começa a te colocar num papel eu não digo que
que as pessoas não passam por isso, não se colocar no papel de autopiedade, se colocam sim, porque é uma carga emocional muito forte. Então, nesse contexto de utilidade, de inutilidade, eu me colocava como alguém assim, e tinha muita piedade pela minha condição. Agora eu tô assim, agora não vou conseguir fazer, agora as pessoas olham para mim com pena. O olhar das pessoas também é um olhar que a gente também tem que tomar cuidado, porque muitas vezes estamos interpretando os olhares, mas não são esses eles não estão mandando esse tipo de energia, mas você está naquele contexto de autopiedade que até o olhar das pessoas você interpreta da sua maneira. Então, o que fiz eu virar a chave foi realmente as cartas dos adolescentes. A partir daquele momento ali, eu parei de ser um pouco, eu vou dizer esse termo, talvez, egoísta comigo mesmo. Caramba, eu ainda posso fazer alguma coisa. Mesmo com a minha limitação, eu tenho a oportunidade de realizar algo. Então, ao invés de eu ficar parado, ao invés de eu ficar, sentindo piedade, sentindo a frustração de não realizar algo, mas por que eu não canalizo um pouco a minha energia para fazer algo? Claro que eu estou falando assim, não é simples isso, é complexo, mas exige a ação. Primeiro passo, a primeira atitude. E muitas vezes é um estímulo. Então eu tive esse estímulo através das cartas e pensei comigo, agora. Eu tenho que começar a fazer algo. Porque independente da minha limitação, eu fazer algo era importante para eu construir o degrau dessa nova fase. Então foi o primeiro passo. E a partir daí fui virando a chave, porque a partir do momento que, claro que eu estabeleci ações que eu poderia também finalizá-las. E isso tudo é um diálogo com a tua esposa. Eu digo, é um diálogo, por isso que eu digo que a superação também parte muito também das pessoas que estão ao teu entorno. Então, a partir do momento que dialogando com ela me apoiando, por exemplo, as primeiras páginas desse livro eu não digitei, foi ela que digitou. Eu falava para ela e ela digitava, porque eu não tinha condições de ficar sentado como estou hoje. Eu não tinha essas condições devido ao meu equilíbrio, minha coordenação motora, o lado direito ficou mais afetado. Então ela digitava para mim. Aí eu pegava ali o que ela digitava, eu tinha falado para ela digitar, mas a gente vai ler, porque a gente lê, é um processo, ela paga para mim, ela pagava. Por isso eu digo da paciência dela. Então essa virada de chave foi entender que mesmo com as circunstâncias adversas que você vive, você tem uma oportunidade. Você tem uma oportunidade. Sim, você tem que abrir os seus olhos para enxergar, porque ela está ali. Que é difícil, mas você tem que procurar. Ela está ali. E essa oportunidade abre portas para outras oportunidades e assim se torna uma cadeia, uma corrente do bem, Bem... Bom, Alessandro, então para as pessoas entenderem o contexto dessas cartas, você fazia uma dinâmica com os alunos em sala de aula para que eles escrevessem uma carta endereçada a alguém que já tivesse partido, alguém em vida, que tivesse sentido, que fosse significante para eles, que eles quisessem falar alguma mensagem. Eles entregavam essas cartas para você, você guardou algumas cartas consigo mesmo dentro de um envelope, e logo depois, quando você estava nessa fase difícil da recuperação, você leu essas cartas e foram essas cartas que te ajudaram a mudar a mentalidade no seu processo de recuperação, digamos assim. E aí você decidiu, então, que essas cartas não poderiam ficar só para você, que elas teriam que ajudar outras pessoas também. E essas cartas estão aqui no livro, algumas das cartas selecionadas. E eu selecionei aqui algumas partes do livro que eu queria que você comentasse. Não, imagina. Tá, você colocou assim: ao longo dos anos desenvolvi uma habilidade, ou melhor, uma inteligência emocional, a qual me permitiu perceber o quanto os olhos dos alunos dialogam e até pedem socorro. Que o comportamento rebelde, que representa uma expressão, um grito de dor, isolamento interpessoal, que muitas vezes está relacionado a um sentimento de exclusão e rejeição e a própria depreciação, o olhar mais condenatório do próprio ser a si mesmo. Profundo esse parágrafo, que fala aqui um pouco dessa tua habilidade. Fala um pouco mais sobre isso e sobre essas vivências, assim. Alguma história que te marcou, algum relato
de algum aluno? E quando que tu começou a desenvolver isso? É teu isso ou foi algum gatilho que aconteceu? Bom, para a gente tocar o coração das pessoas, a gente tem que fazer algo com paixão, né? Porque quando você faz com paixão, as pessoas ao teu entorno percebem que você faz aquilo com amor, com paixão, com dedicação. Então, na minha experiência escolar, nos primeiros anos assim de escola, eu percebi que era necessário ter um perfil de turma. Eu entender a turma que eu dou aula. Porque uma turma, por exemplo, eu posso ter 3 sextos anos, mas são 3 sextos anos com perfis diferentes. Cada turma tem um perfil. Sim. E cada turma, dentro da diversidade, tem a singularidade. Então, é importante você conhecer a singularidade. É complexo, não é simples. Mas o que eu fiz é, através dessas cartas, eu comecei a entender o impacto das emoções no processo de desenvolvimento dessas crianças. Porque a partir do momento que você entende um comportamento inadequado para um ambiente, na maioria das vezes o que é? É uma forma é um grito de socorro, devido a uma condição que ele vive. Então, essas cartas, eu criei essa dinâmica das cartas para eu poder entender melhor o mundo que o aluno vive. O sentimento dele, as emoções dele. E a partir disso, eu consegui implementar atividades as quais me permitiam acessar esse mundo e que ele se sentisse seguro para participar também. Então, a partir do momento que eu percebi que as emoções são fundamentais no processo de desenvolvimento e de aprendizagem, eu comecei a ter avaliações de desempenho muito melhores. Porque o que ocorre? Os nossos adolescentes, eu vou trabalhar mais com adolescentes nesse momento agora. Os adolescentes de hoje, eles conhecem muito mais um pouco deste mundo, mas menos deles. Eu remarquei essa frase, doutor. Porque o que ocorre? E muitas posturas de enfrentamento que eles aparentam com seus professores ou pais, na verdade, mostram uma fragilidade emocional que as pessoas não estão reconhecendo ou não estão percebendo. Então, trabalhar com eles me ensinou que as emoções, é importante que validamos elas. Validamos as emoções de quem está ao nosso entorno. No caso, eu, por ser professor, as emoções do meu aluno. No caso de eu ser pai, claro, as emoções de meu filho, de minhas filhas. Mas no caso de professor, aqui nesse sentido, eu comecei a entender, se eu não validar as emoções do aluno, vai ser fácil eu utilizar a ação punitiva. Mas a ação punitiva não vai resolver em nada, só vai gerar mais conflitos e ele só vai alimentar algo que já está construído nele, que ele é negligenciado. Então, as cartas me permitiram conhecer melhor o mundo, as emoções dos alunos. E como eu falo para você, a partir do momento que você valida as emoções desses alunos, eles começam a criar um canal de comunicação contigo. E a partir do momento que você tem comunicação, você tem um estreitamento das relações. E o mais importante disso tudo se torna uma referência. Porque eu digo que ser referência, é importante entendermos que todos nós somos referência. Todos nós. O pai para o filho, o professor para o aluno, a sua comunicação aos teus ouvintes ou para quem nos assiste pelas plataformas digitais. Porque o que nós falamos é observado e pode tocar o coração de alguém. Então imagine o papel de professor, que trabalha com crianças que muitas vezes no contexto atual não tem um diálogo adequado em casa, e encontra na escola mais outro processo de exclusão e não de inclusão. É importante entender que a escola tem um papel de inclusão, mas muitas vezes ela também, infelizmente, tem sido excludente. Porque é muito mais fácil eu apenas punir um determinado comportamento do que eu tentar entender o comportamento. E essas cartas é uma das dinâmicas que eu utilizo para entender esses comportamentos. E eles percebem que eu estou preocupado com eles. E a partir do momento que eles entendem que eu tenho uma preocupação com eles, eles entendem que o meu olhar é de preocupação com eles, com o comportamento deles, com o desenvolvimento deles. Porque não podemos esquecer de uma coisa, as crianças, elas têm uma sensibilidade de entender se você faz aquilo porque você gosta e se você está preocupado com elas. Se você ignorar essa sensibilidade delas, você vai manter um distanciamento. Então eu digo assim, professor, né, nesse caso devido à minha profissão, como eu falo, eu vou falar de professor,
É importante entender que você tem que fazer o que você gosta, porque você gosta. O aluno tem que entender que você está ali porque você quer o melhor dele. Porque ele tem essa sensibilidade de entender se você está fazendo aquilo ali porque você gosta ou você está só ali para dar o conteúdo. Porque é muito simples eu chegar e dar minha aula, planejar minha aula, trabalhar o conteúdo. É tranquilo. Tá, mas houve apropriação de conhecimento. Por exemplo, quando eu cheguei na sala e quando eu terminei a minha aula, os alunos são os mesmos. Houve apropriação de algum conhecimento. Então é importante porque eu digo 2 elementos fundamentais dentro de uma sala de aula são o respeito, mas o respeito é um valor inquestionável em qualquer ambiente, em qualquer direções. Respeito tem que ter independente da tua posição social, do cargo que você ocupa, do ambiente que você frequenta. Mas em sala de aula você ter respeito. Só o respeito garante que você vai ministrar uma boa aula, mas não garante que eles se apropriaram no conteúdo. Porque tem muitos alunos que têm uma personalidade mais tímida, tem medo até de perguntar para o professor. Então eu gosto de somar o respeito à confiança, porque daí o sentimento da confiança aliado ao valor do respeito, aí sim garante um ambiente de qualidade, porque até o aluno mais tímido vai ter a coragem de perguntar para você. Não vai ter medo do julgamento dos colegas e principalmente do professor. Alessandro, de onde vem essa tua sensibilidade, esse teu conhecimento em validar sentimentos, em ter essa percepção? Isso é algo que tu desenvolveu? É algo nato? É algo que tu estuda? É algo... De onde vem? Bom, acredito, isso não foi algo assim que eu tive o foco, vou buscar isso. Não, acredito que a minha construção, como sempre trabalhei com pessoas, isso me desenvolveu essa habilidade, que levou à competência, né? De trabalhar as relações interpessoais. E me levou a ser professor, que também é onde eu trabalho com pessoas. Então, isso foi uma habilidade construída ao longo dos anos. Claro que a partir do momento, depois das dinâmicas aprendidas, depois de experiências positivas, de aplicações das quais me trouxeram resultados que demonstraram não só conhecimento científico, mas também o valor porque eu não busco só que o aluno desenvolva o cognitivo do conhecimento científico. Eu quero isso atrelado a uns valores, uma conduta de comportamento. E essa questão das emoções que eu construí ao longo dos anos me permite depois também buscar. Né? Daí eu li inteligência emocional, daí eu busquei literaturas, busquei também produções mais científicas voltadas à questão de mentalidade, de mudança de mentalidade, porque é importante entendermos que a mentalidade é uma forma que molda o nosso comportamento. Então hoje, com essa experiência que eu tenho, eu quero que os meus alunos, desejo que esses nossos jovens também tenham uma mentalidade de mudança, porque a mudança é a base da própria mudança. Né? Você muda, consequentemente vai trazer mudanças. E tu nunca pensou em fazer treinamento para professores nesse sentido? Eu ouvi vários profissionais, colegas de trabalho, gestores também, já trabalhei na gestão também relacionado a isso. Mas a gente às vezes era engolido pela correria do dia a dia, também está em sala de aula, algo que sempre sempre me realizo. Mas hoje já estou procurando me dedicar para um projeto, já estou pensando em algo nesse sentido, né? Sim. Porque é importante entendermos que o aluno, a criança, o adolescente ou as pessoas à tua volta aprendem muito mais com quem ela gosta do que com quem tem somente o conhecimento. Por favor, o conhecimento é importantíssimo, não estou dizendo que o conhecimento não é, mas o conhecimento frio, ele não impacta. O conhecimento ele tem que vir com emoção. E se a gente entender então que esse conhecimento vindo com emoção impacta a vida das pessoas, foi o que eu aplico em sala. Porque como é que eu vou trabalhar a história? Como é que eu vou trabalhar principalmente referências do passado? E como é que eu vou fazer os alunos ficarem atraídos para esse conhecimento, relacionar com o cotidiano deles? Sim. Se eu não tiver emoção? Sim. Se eles não conseguirem relacionar? Teve um episódio que eu compartilhei uma história minha, pessoal, de quando eu era criança e eu tive um trauma, assim, na escola, que o professor pediu para eu responder uma conta de matemática no quadro e eu não soube responder, eu era muito pequena, devia ter uns 7 anos de idade, 6, 7, sei lá. A lembrança que eu tenho que era um número, não era nem uma conta, né, devia ser um número. E eu não soube, e eu compartilhei, né, o que aquilo repercutiu, assim, na minha vida e tal.
E daí eu compartilhei o corte no Instagram. E o que eu recebi de feedback de pessoas daquele corte, e teve uma história que me chamou a atenção. Uma moça que acompanha o podcast, ela contou que ela passou por um grande trauma também na vida dela, com um professor em sala de aula, que ela fez uma apresentação de um seminário, e a crítica da professora foi tão contundente que ela ficou traumatizada para falar em público a vida inteira e tem um problema com a autoestima. Então, talvez nem todo professor tenha a clareza de que ele é uma ferramenta para potencializar a pessoa, Ele é uma mas referência também importante. para fazer com que a pessoa Ela deixe se de iniba, né? acreditar. Deixa de acreditar. Porque tu falasse muito bem sobre potencialidades, assim, eu digo que a gente é um desenvolvedor de potencialidades. Eu digo professor, no caso, claro, me permite aqui deixar os parabéns para o professor. Semana passada a gente teve o Dia dos Professores. Bom, mas é o que tu falaste, por que que acontece? Nós somos referência. Porque tu imagina, uma criança, a primeira referência dela são os pais. Ali os primeiros contatos sobre valores, né, sentimentos como amor, tudo acontece na família. Mas a gente percebe que vai passando os anos na adolescência, há um distanciamento entre essas referências matriarcais e patriarcais nesse momento. Então o professor se torna uma referência muito importante. Então o que ele fala tem um impacto direto no que a criança ou adolescente acredita de si mesmo. Porque nós somos muito do que nós pensamos sobre si mesmos. Imagina um professor dizer assim, eu te colocar numa situação que te deixa, uma situação vexatória, que traz um trauma de, por exemplo, estar na frente. Primeiro que você não pode, né, eu acredito muito, a gente não pode chegar e colocar o aluno na frente. Hoje a gente tem esse entendimento melhor ainda. Você colocar na frente de outras pessoas e de repente ainda fazer uma situação que coloca ele nessa inibição. Porque o impacto daquela situação ali vai ser sentido ao longo dos anos e pode ser levado para uma vida. Então, nós temos que entender, como sempre falo, né? Tanto um pai e uma mãe têm que tomar muito cuidado como fala com seu filho. Eu não estou dizendo aqui para ser brando ou fechar os olhos, não é essa a questão. Ideia de limite tem que ter, autoridade tem que ter, mas é importante cuidar com as palavras. Porque as palavras, elas impactam, porque somos referências. E ser referência tem uma responsabilidade muito grande. Porque o que dissemos, como eu falei, pode moldar a personalidade de um adolescente. Sim. Sabe que agora, falando disso, eu lembrei esse livro aqui, que é um livro bem bacana, O Poder da Ação, do Paulo Vieira. Ele fala sobre essa história dos pais, especialmente, do incentivar o filho. Que ele mostrou um estudo ali, agora eu não vou lembrar exatamente o número, mas tinha uma proporção de, por exemplo, a cada 5 coisas que tu fala pro teu filho, quantas são de incentivo e quantas são de crítica. E aí tem uma proporção que, eu não me lembro se era 5:1, assim, de incentivo para crítica, que é o padrão ouro ideal para você criar um ser, né, educar o filho, que tem autoconfiança, que iniciativa. Isso. E daí também o estudo mostrou que quando essa proporção é tipo 11 incentivos para pouquíssima crítica, a criança também fica mimada e não sabe lidar com frustrações, vira aquele adulto mimado. Então, olha como é importante a gente balancear. A gente não pode nem ficar só criticando, dizendo, porque tu não vai bem nunca, porque tu não te concentra, porque tu é sem foco, porque tu é displicente, e não incentivar, mas também ficar passando a mão na cabeça demais estraga. Então, tem que estar nesse meio termo, tanto os pais quanto professores, para que esse indivíduo acredite em si mesmo, mas também entenda que é necessário se esforçar. Importante essa tua fala, porque realmente tem que ter um equilíbrio. Mas como conseguir esse equilíbrio?
Como conseguir isso? Mas eu digo, é através das nossas experiências. Sim. Por isso que eu responsabilizo nós adultos nesse processo de construção dos nossos adolescentes. Sim. Porque nós já vivemos mais, nós já choramos mais, já caímos mais, mais levantamos. Nós temos uma casca muito maior. Sim. Então nós sabemos, com as nossas experiências, ter uma dosagem próxima do adequado. Para você não mimar demais e também para você não inibir demais. Então é importante porque a sabedoria, porque eu digo, a vida também é uma universidade, é uma escola. Você não precisa ter a formação acadêmica, mas você teve a formação da vida. As experiências, as dores da vida, então você sabe. E dizer que você está hoje alheio às informações, você não está mais alheio às informações. Claro que conhecimento já é uma coisa que temos que debater. Temos muitas informações, mas pouca construção de conhecimento. No caso dos pais e de professores nesse sentido, para encontrar essa dosagem, esse equilíbrio, eu sempre digo assim, ó, é importante, a família é uma instituição. Claro que ela também, como a sociedade é dinâmica, ela muda. Mas a família é a instituição, é a primeira instituição de contato de uma criança. Então estabeleça os seus valores. Que família nós somos? Quais são os valores? Respeito, honestidade. É importante você deixar bem claro para você, para sua esposa, para seus filhos os valores. A escola tinha que ter valores também definidos. Porque você vai... Isso é uma crítica que eu faço à escola, mas é uma crítica construtiva, que fique bem claro isso. Mas a escola tinha que ter seus valores bem nítidos e claros, uma missão e uma visão, para saber que tipo de aluno a gente vai entregar no terceirão. Então, ou seja, você tem valores na família definidos, você tem valores na escola, que como a comunidade está inserida, a escola está inserida na comunidade, os valores serão muito próximos uns dos outros. Então, essa dosagem vai muito também de você ter valores claros. A tua família ter valores claros, a escola ter valores claros. A partir do momento que nós temos essa clareza de valores, eu acredito que nós encontramos melhor essa dosagem. Porque... Como assim? Eu estou numa família e eu cobro responsabilidade do meu filho, mas eu não sou responsável. Eu quero que ele não faça algo, mas eu estou cometendo esse algo. Então, peraí, que confusão que eu estou trazendo. Então, como eu vou encontrar esse equilíbrio? Porque as pessoas, para te darem atenção, alguns estudos trazem, próximo aí, 50% da tua expressão corporal, 35% é a sua fala, como o tom da sua voz, e 15% é o que realmente é a palavra. Então, ou seja, muito mais ainda do que dizer é você se fazer. Então, eu procuro sempre conciliar. A família tem que ter valores definidos e dizer isso, e verbalmente dizer isso. Para que as crianças entendam que ali tem esses valores nítidos, sólidos e claros. Mas a escola também tem que ter seus valores claros. Porque se você chegar em qualquer escola hoje, quais são os valores da escola? Quais são os valores aqui definidos? Qual é a missão da escola? Qual é a visão da escola? São poucas escolas que talvez vão trazer isso. Bacana. E deixa eu compartilhar outro pedacinho aqui, peraí. Ah, tá. O que eu ia te perguntar antes era se... Porque você falou assim... no fim a gente se torna referência, a gente abre um canal de comunicação. Tem alguma história de aluno que te chamou muita atenção nesse processo, assim, de ter se tornado referência? Sim. Como eu vou dizer, eu me sinto uma pessoa de sucesso. Né? Claro que sucesso é subjetivo. Né? Eu me digo por ser referência na vida de alguém, por eu tocar o coração de alguém, e eu posso dizer que eu tenho experiências muito positivas nisso. Até faz 2 semanas atrás, uma ex-aluna mandou uma mensagem para mim: professor, estou fazendo história, consegui entrar na universidade, estou fazendo história por causa de você. Nossa, isso é de uma riqueza imensurável, né? De um valor sem medida. Mas tu tinha feito essa pergunta para mim sobre essa questão das emoções e eu lembrei de um aluno. Porque, não vou dizer o nome dele aqui, claro. Sim, mas um aluno que apresentava um comportamento, ele tinha muita dificuldade, uma postura de enfrentamento com os colegas professores. E no início comigo também. Mas como eu já tinha essa experiência de relações, eu entendi que olhar nos olhos, escutar, a escuta é muito importante. E eu comecei a fazer isso, então ele começou a sentir a confiança e foi relatando essas situações, né? Aí realmente uma família desestruturada, né? Que, enfim, não acolhia seus sentimentos.
isso gera um distanciamento. E eu me aproximei desse aluno. E a partir do momento que me aproximei desse aluno, eu percebi que as minhas ações eram observadas de uma maneira que ele me tinha como uma pessoa que ele queria ser no sentido dos mesmos valores, comungar com os valores, de ter essas atitudes. Era uma figura que era o modelo dele. O modelo dele, exatamente. Eu lembro muito bem disso, que ao longo dos anos, daí eu com ele fui até o fundamental, até o 9º ano, e depois eu encontrei ele formado, e ele veio até mim, eu não conheci ele, assim, muitos anos passaram, ele veio e me deu um abraço, assim, muito forte, e falou do quanto eu fui importante na vida dele. E isso só consolidou algo importante, como a gente também tem que acolher e validar emoções. Porque um jovem que não conseguia falar sobre as suas emoções com suas referências pai e mãe. Porque a comunicação ela é importante, sempre foi importante, mas no momento atual ela se torna ela é essencial, ela é fundamental. A comunicação hoje é algo que impacta a vida e a mentalidade. Então, ou seja, ela não tinha uma comunicação clara com seus pais e eu me tornei essa referência. E eu percebi, então isso também me abalizou para eu continuar buscando conhecer as emoções dos alunos, trabalhar sempre o conhecimento científico, mas de uma maneira que impactasse o coração, porque eu digo, conhecimento frio não garante uma apropriação. Então isso foi um exemplo do qual me recordo muito bem, desse jovem que aparentava uma situação adversa de vida, também condições financeiras, mas venceu, foi atrás, lutou, acreditou, porque as palavras de seus pais eram, a cada 10 palavras, 9 era de inibição, de incompetência, você não vai dar nada. Cansei de ele chorar, né, em alguns momentos, porque você tem intervalos, então nesses intervalos eu buscava conversar com ele. Porque você não pode também, você tem uma responsabilidade com outros alunos, quando está em sala de aula, tu tem umas dinâmicas, então esses momentos que eu tinha intervalos que eu utilizava para buscar uma aproximação com aqueles alunos que apresentavam uma carência emocional maior. E a gente percebe que daí, a partir daí, você cria um vínculo, porque eu volto a dizer, aprendemos muito mais quando gostamos da pessoa, do que simplesmente só pelo conhecimento em si. Conhecimento é importante, mas ele tem que vir com emoção. Sim. Eu posso compartilhar outro pedacinho aqui para À vontade, à vontade, sem problema. Só aguçar a curiosidade do povo para quem quer ler. Teve uma carta aqui que me chamou muito a atenção. Essa aqui, ó. Que é bem pequenininha, eu vou ler rapidinho aqui, é um parágrafo só. Que a pessoa, o aluno, falou assim: sinto saudades. Lembrando que essa carta é de alguém que já se foi, para alguém que já se foi, né? Sinto saudades. Esses dias me lembrei de você. Está tudo dando errado. Na quinta passada, tentei me matar. Estou morando com o vô. Ele me viu com a faca do lado e me abraçou. O pai fica botando pressão, dizendo que eu não me mando. A mãe fica falando para eu ir para a igreja. E isso me desgastou. Estou aguentando por nós. Quando tu vê uma carta como essa, qual é a tua ação, reação, pensamento? Primeiro tu tem um impacto emocional, né? Porque é um adolescente, uma pessoa que tem uma vida inteira pela frente, que com certeza vai realizar ações e de repente ele não tem perspectiva nenhuma. Então primeiro eu tenho que me equilibrar emocionalmente também, tenho que gerenciar minhas emoções para fazer uma intervenção. Por isso que eu falo, é importante você também trabalhar as emoções, mas também fazer intervenções em alguns casos. Nesse caso aqui, claro, a gente chama também órgãos competentes, a gente precisa de profissionais, a gente também chama um aluno para conversar um pouco, procura os responsáveis, também dialoga, tudo com uma sensibilidade, porque você tem que ter uma conduta nesse processo. Claro, e tem toda uma acolhida e um acompanhamento. Mas eu sei também que eu tenho o meu limite. E num caso desse eu não posso pensar que eu sou um super-herói. Jamais, eu tenho uma responsabilidade profissional também.
Então, a gente busca, claro, órgãos competentes, profissionais competentes, né, que possam estar contribuindo, porque isso é um trabalho em rede. Psicólogo, você tem que ver também se tem assistente social, o conselho tutelar. Então, você tem que, principalmente, buscar nesse sentido as suas redes que possam contribuir para mudar essa mentalidade. Porque muitas vezes também você só mudando ou dialogando com o adolescente, você não vai trazer uma mudança efetiva sem mudar o ambiente. Sim. É Já que importante. ficou nítido que o pai, ele falou assim, o pai botando pressão e a mãe dizendo que eu tenho que ir para a igreja. Ou seja, talvez ninguém parou para escutar o que ele tem para dizer. É, por isso que eu coloco aqui. A gente também tem que entender os casos, a singularidade dos casos, né? Nesse caso específico, é um caso, eu vou dizer que é um caso, né, mais severo, no sentido de emoção. Então, você tem que entender que você tem que buscar redes. Porque é igual estava conversando com colegas psicólogos e a gente chegou à conclusão que você pode fazer uma terapia com a criança, mas você tem que fazer com os pais também. Porque você faz uma terapia com a criança, mas ela volta para o ambiente. E às vezes aquele ambiente, de maneira até inconsciente, é nocivo, agressivo. Sim. Porque tem a correria do dia a dia, as demandas do dia a dia, muitas famílias moram de aluguel, ganham um salário o qual tem que torcer para ninguém ficar doente, para dar conta de pagar as contas, e ela não percebe, não tem um momento para conversar sobre seu filho, sobre as dores, os sonhos, os medos dos seus filhos. Então é importante que nesse caso específico a gente procure uma rede, né? Uma rede que possa estar fazendo intervenções para contribuir, para mudar essa mentalidade não só do adolescente, mas também do ambiente que ele vive, das pessoas. Qual é o teu objetivo ao publicar esse livro? Ao publicar esse livro, porque antes do livro, eu sempre tive feedbacks muito positivos de pais, de colegas professores, né, de gestores, sobre essa forma da minha interação com os alunos e quanto essa interação ela contribui não só para o conhecimento, mas também nas relações. Se me permite falar mais um pouquinho nesse sentido, eu gosto de dizer que eu chego em qualquer turma, a primeira coisa que eu faço são acordos coletivos. Porque existe aqueles que tu não abre mão, que é respeito, né? Algumas condições que você não pode abrir mão porque você é uma autoridade. Você tem que entender que você é uma autoridade. São inegociáveis. Exatamente, são inegociáveis. Mas outras que você pode estar fazendo um acordo coletivo. E quando você insere eles nesse acordo coletivo, você está dando uma responsabilidade para eles. E eles, quando participam de um acordo, eles não querem quebrar essa regra porque eles sabem que eles estão quebrando algo que eles concordaram e que é de responsabilidade deles. Isso também me promove um ambiente mais saudável. Então, esse livro, a proposta dele é que os professores, principalmente colegas professores, mas eu digo que é para o pai, para a mãe, porque independente da função que exercemos, da profissão que temos, nós somos pais, somos mãe. Mas nesse caso aqui, falando de professores, ele tem a ideia de ir além do conteúdo. Porque nós estamos falando de uma formação integral. O que é uma formação integral? É conhecimento, mas também é conhecimento, também é social, também é cultural, também é espiritual. Ou seja, uma formação integral, ela não é só o conhecimento científico. Ela vai também por conhecimento cultural, conhecimento social, conhecimento de relações. Então eu trago essa proposta de que referências como professores, como os pais, procurem entender que uma conduta ela está relacionada muitas vezes às relações que elas existem. Então, em sala de aula, eu faço aqui uma reflexão para nós não sermos somente com um olhar punitivo sobre certos comportamentos e que entendemos que nossos alunos estão muitas vezes precisando, de uma atenção e de alguém que escute e que valide suas emoções. E que a escola e a família aproximem-se, porque, eu volto a dizer, a escola é uma extensão da família, mas com responsabilidades distintas, mas também são complementares. Então precisam, se eu falo de comunicação entre professor e aluno, se eu falo de comunicação entre pai e filho, tem que ter comunicação entre família e escola. Então, esse livro traz reflexões ao papel do professor, ao papel dos pais, né, que possam agora estreitar relações. E se estreita relações com comunicação clara, direta e aberta.
Aos pais, eu falo no livro aqui sobre esse distanciamento que está existindo nas relações devido a uma falta de comunicação. Porque a falta de comunicação, ela leva você a não acreditar, ou seja, o seu filho não vai acreditar que você quer ouvi-lo. Aí o que acontece? Ele precisa pertencer a algo. E na adolescência tu vai buscar então grupos, seja na internet ou nas redes sociais, um pertencimento a pares que os entendam ou que fingem que os entendam. E hoje eles têm uma necessidade de pertencer a algo, os adolescentes, que eles até participam de alguns grupos que cobram algumas ações que até são de alto flagelo, né, em casos mais extremos, mas eles o fazem para pertencer a algo, porque na família ele não está se identificando. Porque eu digo a você pai e a você mãe, quando tiver com o seu filho, deixe o celular de lado, deixe os problemas a resolver da sua profissão de lado, sente com ele e converse com ele ou escute. Porque ele vai perceber se você está ali entregue àquele momento. Porque se você não tiver entregue àquele momento, ele vai dizer assim, mais uma vez, nem me ouve. E isso cria um distanciamento. Sim. Sabes que eu fiz uma palestra, faz acho que uns 30 dias atrás, que me pediram para ministrar uma palestra para famílias. E aí eu montei lá uma palestra, 6 estratégias para tornar a família um time vencedor. Fiz uma analogia da família com o time. E uma das estratégias que eu coloquei na palestra, eu fiz uma pesquisa numa base de dados científica, que é a PubMed, que é uma base de dados, né, da área da saúde. E pesquisei lá o impacto de fazer refeição em família. Já ouviu falar sobre isso? Sim. Quantos artigos científicos tinham 400 e poucos trabalhos científicos mostrando o impacto que gera na saúde mental e comportamental de uma pessoa fazer refeições em família. Que impactos? Fazer refeições em família aumenta a autoestima, diminui significativamente o risco do jovem ser dependente químico. Sim. Aumenta a capacidade de comunicação, melhora o desempenho escolar, comprovado cientificamente. E o efeito é proporcional ao número de refeições em família que se faz. Ou seja, e claro, quando se analisa a questão de relações de refeições, está se falando de momento de conexão, não de cada um com seu celular ou com a TV ligada, cada um no seu mundo paralelo, não, né? De conexão, porque é um momento de escuta. Nossa, tu trouxe algo importantíssimo. Volto a dizer, né? A família é uma instituição. Uma instituição tem rituais, vamos assim dizer. Sim. E um dos rituais importantes da família é estar junto na ceia, né? Nesse momento de refeição. Sim. É importante porque naquele momento ali, há o alimento, mas não é só o alimento físico em si, né? O alimento que tu falaste agora. Sim. Da escuta, da troca de experiência. Outra coisa também, diminui a chance de ter comportamentos alimentares, tipo de impulsividade alimentar. De ansiedade, evita ansiedade. Sabe? Porque o que acontece? Porque daí é uma ideia de família e de pertencimento. Sim. Porque o jovem, eu volto a dizer assim, a tecnologia é indiscutível que é positiva. Mas só que a tecnologia também ela é positiva, mas você tem que estar preparado para ela. E nossos jovens ainda não estão preparados para a tecnologia. Né? Eles usam ela de uma maneira, o que acontece? De uma maneira, eles estão usando de uma maneira sem um controle de seus responsáveis. Então, ou seja, estão nadando a mar aberto, sem qualquer acompanhamento. Sim. E isso é um mundo de possibilidades boas. Sim, mas é comprovado também que aumenta, tem mais de 9 mil trabalhos publicados que aumenta risco de depressão, de ansiedade na adolescência, porque daí a adolescência é realmente a fase da formação da identidade, né? É a formação da identidade. E por isso que eu digo, dessas posturas de enfrentamento, tá muito alicerçado também, é porque ela não consegue construir uma identidade. Sim. Porque primeiro não tem ideia de pertencimento. Porque a família é a base. E se seus rituais eles estão sendo negligenciados, automaticamente a sua construção de identidade também está prejudicada. Sim. Então ela não encontra valores
ela não encontra uma identidade, ela não encontra uma referência, e ela vai buscar neste mundo aberto, que daí hoje são números exacerbados, né, de oportunidades, de referências, Sim. mas nem todas as referências são positivas. Sim. Alessandra, a gente tá chegando nos minutos finais aí. Antes da última pergunta, a penúltima pergunta. Tu tens clareza da tua missão? Uau! Bom, eu acredito muito hoje com a experiência que eu tenho, né, que em alguns momentos da nossa vida, a gente tem vários momentos de decisões em nossa vida. Claro que algumas decisões são diárias, mas algumas decisões elas impactam. A universidade que eu vou fazer, com quem eu vou me casar, né, que propósito eu quero vir a fazer realizar. E a minha missão hoje, né, devido principalmente ao evento recente que eu passei, a minha missão hoje é levar as pessoas, principalmente fortalecer os vínculos, cultivar relações com quem você ama, fortalecendo com amor, com carinho, com afeto. A minha missão é que as pessoas entendam que o amor é um sentimento que nos une e que nos faz crescer individualmente, coletivamente, e impacta a vida a minha vida e a vida de quem eu amo. Minha missão é levar essa ideia de fortalecer vínculos emocionais. Eu acredito muito nisso, assim. Muito bem. Alessandro, vamos para a pergunta final, então. Mas antes disso, redes sociais, você é ativo, não? Como que faz para adquirir o livro? Como que faz para te encontrar? Me tornei ativo nas redes sociais, isso também me ajudou bastante, porque eu mantenho contato, produzo conteúdo, então isso também ajuda bastante nesse processo de contínua superação. E o livro você encontra nas principais plataformas digitais. Está na Amazon, está na Americanas, está na Casas Bahia. Que chique! Está na estante virtual. Olha só! E também permite que falar meu Instagram, Claro. @AlessandroPDamian. Você também encontra na bio o link que leva à aquisição do livro, mas também pode me chamar no direct, que for aqui da região, eu levo até você. Joia, show de bola. Pergunta final. Pergunta que não quer calar. Sempre faço essa pergunta. Ela é um resumo do que a tua vida traz de lição. Eu penso que cada pessoa, na trajetória que construiu, nas vivências que passou, traz uma grande lição, um grande exemplo de algo. Se nós fôssemos resumir a lição que a vida do Alessandro traz em uma única frase, dizendo assim: eu, Alessandro, vivi o que vivi e aprendi que... Uau. Primeiro que passou rápido, realmente, né? Bom, vivi e aprendi que nessa vida nós nascemos várias vezes. Nós nascemos em cada situação que vencemos, em cada adversidade que superamos. Nós nascemos novamente, nascemos com mais sabedoria, nascemos com mais força. E isso é uma lição que a vida me trouxe, porque foram os diferentes momentos que me construíram e irão me construir. Ou seja, nessa vida nascemos várias vezes. Muito bem. Então, mais uma vez, de alguém para alguém, são cartas de jovens, adolescentes, e um pouco da sensibilidade do Alessandro como professor, que toca no coração das pessoas. Esse livro é para você que está passando por um momento difícil, para você refletir. Foram essas cartas que ajudaram o Alessandro a dar a virada de chave na recuperação do AVC dele, nessa mudança de mentalidade. E essa conversa gostosa, então, encerra por aqui. Esse foi o episódio de número 36. Não esqueça de seguir no Instagram, @viviaprendepodcast. E eu te encontro no próximo episódio. Tchau e até lá. Tchau, obrigado, hein?